Paz do Senhor, amados irmãos, eu sou o seu irmão em Cristo Edson. Estamos dando início aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos iniciando os nossos estudos da nossa revista do terceiro trimestre de 2018, a revista de adultos. A nossa lição é a lição de número 1, a nossa lição de número 1 do dia 1º de julho de 2018, o terceiro trimestre. A nossa lição ela traz o título de Levítico, Adoração e Serviço ao Senhor. O título da revista é Adoração, Santidade e Serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Então nós vamos estarmos estudando nesse terceiro trimestre, o livro de Levítico. Nós vamos termos aí 14 aulas, tá? 14 videoaulas, e vamos estarmos tratando aí sobre os livros, né, sobre o livro de Levítico, sobre todo o processo aí sobre a adoração e santidade e serviço ao Senhor, tratando aí dos livros do Pentateuco, em especial o livro de Levítico. Muito bem. Como eu já falei, sou seu irmão em Cristo Edson, mais conhecido como Edson, né? Mas o meu nome é Alba Edson, então é com esse nome aí que você irá nos encontrar aí no nosso canal aí no YouTube. Mais uma vez eu peço encarecidamente a sua atenção e nos ajude a divulgar esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho semanal que nós fazemos e nós estamos aí, na medida do possível, tentando nos aperfeiçoar cada vez mais um pouco, né, para estarmos trazendo aqui nas videoaulas um trabalho um pouco mais elaborado aí para o conhecimento nosso aí, do nosso desenvolvimento nas nossas aulas aí. Você, professor, professora, aluno, né, que gosta de estar buscando o entendimento da palavra de Deus, tem aí mais uma ferramenta para você estar estudando. Muito bem. Amados, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Vamos estarmos aí falar sobre o nosso texto áureo, né? O texto áureo da nossa aula nos diz o seguinte: e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Levítico, capítulo de número 26, versículo 11. Aqui o Senhor está falando, através deste versículo chave aqui da nossa lição, que é o texto áureo, que ele colocaria o seu tabernáculo no meio do seu povo, e que a alma do Senhor não enfadaria, ou seja, não cansava. A minha alma não irá cansar de estar no meio de vós. Então aqui esse texto áureo é um versículo chave, assim, digamos, para abrir assim o nosso entendimento e ter assim uma base, né, do que nós vamos falar. O Senhor sempre está pronto, o Senhor sempre quer nos ouvir e jamais ele vai cansar. O Senhor não cansa, ele está sempre com seus ouvidos atentos, e os seus braços sempre estão abertos para acomodar, para acolher, para abraçar o seu povo. O povo de Deus tem consciência disso. O nosso Deus, ele não se enfada. Foi isso que ele falou ali
falando no livro de Levítico, falando aqui nesta leitura, desse texto para o seu povo. Muito bem. A verdade prática nos diz o seguinte: a verdadeira adoração a Deus compreende necessariamente o nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao seu reino. Tá certo? Então, a verdadeira adoração é aquela que não precisa de ninguém estar falando para que você faça. A verdadeira adoração ela é voluntária, necessariamente tem de ser voluntária. Para Deus, Deus só compreende que o adorador adora em espírito e em verdade quando ele é voluntário, quando ele adora a Deus sem querer nada em troca, sem estar querendo barganhar com Deus. Então este é o verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele é voluntário e a sua adoração, o seu serviço, ele é recebido pelo Senhor como o seu carinho amoroso, né? Ele recebe no seu reino esse carinho, com esse carinho amoroso, né? É o louvor de um verdadeiro adorador. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Levítico, no capítulo de número 28, no capítulo de número 27, e o versículo 28 ao 34. Como de costume, não estarei lendo. Gostaria que você desse uma pausa no seu vídeo aí, lesse essa leitura, porque ela é de bastante proveito. Caso já tenha lido, você já sabe do que se trata, e aí nós estamos indo para frente aí com a nossa leitura. Muito bem. Nós temos aí um objetivo específico, ou objetivo geral da nossa lição, que é mostrar que a verdadeira adoração a Deus compreende o nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao seu reino. Aqui, amados, é o que eu acabei de falar aqui na verdade prática, né? O verdadeiro adorador, a verdadeira adoração, ela é compreendida por Deus no serviço voluntário. Tá? Nós temos que fazermos um serviço voluntário, santo e amoroso para o reino de Deus. Esse é o verdadeiro adorador. Fazer a adoração, os nossos momentos de adoração em gratidão. E sabendo que Deus é um ser, que ele está pronto para ouvir a nossa voz, ouvir a voz daquele que clama a ele. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Muito bem, vamos à frente. Na opinião do professor, eu aqui gostaria de estar lendo algumas partes aqui, mas isso aqui é uma leitura que você pode fazer e tirar suas conclusões. Muito bem. Antes de lermos aqui a leitura do professor, eu gostaria de estar dizendo que o comentarista desse trimestre é o pastor Cláudio Honor de Andrade. Ele é escritor, conferencista e consultor doutrinário e teologia, em teologia da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Tá certo? Então, é um homem de bastante bagagem aí na vida ministerial, né? Onde ele é conferencista e consultor doutrinário em teologia da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então é um homem gabaritado aí para estarmos para trazermos as lições, as leituras desse trimestre. Então é de bastante proveito, né, para nós. Glorificamos a Deus por termos uma literatura tão rica, tão exemplar, tão cheia de riquezas bíblicas, né, nesse trimestre, assim como os outros, né? Mas quero deixar aqui a minha gratidão a Deus e aqui os nossos agradecimentos aqui pela vida do pastor Cláudio Honor de Andrade.
porque realmente é um homem que está aí acima da média aí no quesito teológico, no quesito como verdadeiro adorador e um grande homem de Deus, conhecedor da palavra de Deus. Muito bem. Então, como eu disse, nesse trimestre nós vamos estudar o terceiro livro do Pentateuco, que é o livro de Levítico. Então aqui, na opinião do professor, eu não gosto de ler, mas está nos fazendo aqui uma pergunta. Você já leu todo este livro? Convidamos você a fazermos junto a leitura desta obra, cujo escritor foi Moisés. Então, são perguntas assim bastante pessoais que estou fazendo aqui, né? Acredito que você, como pastor, você como professor da escola bíblica dominical, professora, você já leu não só o livro de Levítico, como toda a Bíblia, acredito eu, né? Não uma vez só, mas mais de uma, 2 ou 3 vezes, né? Não quero aqui me expor aqui ao meu conhecimento, porque eu sou eu sou o menor, né, mas eu quero aqui dizer para os irmãos que eu sou um leitor, graças ao meu Deus, da Bíblia, né? Eu gosto de ler bastante, né? Já li assim a Bíblia algumas vezes e eu sou assim, eu fico bastante cheio de graça, cheio de virtude quando eu leio a Bíblia. Isso é muito importante. Então, os irmãos aí, não leva a mal eu fazer essas perguntas aqui, mas é porque realmente precisa da gente estar. São perguntas pessoais que a gente deve estar fazendo aqui, não é para conhecimento, não. Por isso não vou estar lendo, porque os irmãos aí podem estar tirando conclusões próprias. Então aqui nós convidamos você para juntos fazermos a leitura desta obra, cujo escritor foi Moisés. Então, ao longo do nosso trimestre, que é o terceiro, né, trimestre, nós vamos estarmos lendo aí todo o livro de Levítico, né? É uma obra maravilhosa. Muito bem, vamos à frente. A introdução da nossa lição nos diz o seguinte: estudaremos a partir de agora o livro de Levítico, cujo tema pode ser resumido nesta simples, mas auto-ordenança divina. Tá certo? Portanto, vós vos edificareis e sereis santo, porque eu sou santo. Levítico capítulo 11, versículo 44. O Senhor está dizendo aqui que a santidade, nos fazendo uma alusão aí à santidade, porque Ele é santo. Então, para aproximarmos da presença dEle, da presença de Deus, precisamos de enquadrar nesses quesitos aqui da palavra de Deus. E o livro de Levítico vai nos trazermos aí as exigências lá no Antigo Testamento e refletindo para a nossa vida espiritual nos dias de hoje, trazendo esse entendimento aí para a nossa leitura. Muito bem, para o nosso entendimento da nossa leitura. Esse livro é imprescindível para compreendermos a essência do culto divino no Antigo Testamento. Então, está aqui o livro de Levítico, nesta foto, onde ele está dizendo que este livro, olha, propósito de Levítico, se em Gênesis vemos o Senhor elegendo um povo, e em Êxodo vemos esse povo sendo redimido, no livro de Levítico aprendemos como o povo eleito e redimido pode aproximar-se do Senhor pela adoração. Então, amados, o livro de Levítico ele traz assim uma orientação, um endereço, digamos assim, como se fosse um manual técnico, ou seja, que ele não é técnico, mas era como se fosse um manual. Quando compramos alguma coisa, um carro ou alguma coisa que compramos, então nós consultamos um manual, né? Um manual técnico para
aprendermos a usar, né? Então, o livro de Levítico é mais ou menos isso. Ele é como se fosse um manual, né, do crente, do adorador lá do Antigo Testamento. Trazendo para os nossos dias de hoje, nós vemos que toda a palavra de Deus é esse manual, é esse manual, né, essa bússola para que nos traz aí o entendimento para adorarmos a Deus. Então vemos aqui, né, não nos queremos esqueçamos de que o Senhor continua a exigir de seus filhos uma vida santa, pura e consagrada ao seu reino. Tá certo? Então aqui o Senhor, ele não esquece, ele não deixou de exigir esta vida consagrada ao reino de Deus. Né? Nós vemos aí esta cruz aí representando, né, o Calvário, né, a salvação. O homem é no pecado, ele peca. Agora esta cruz que ela está aqui levando para Jesus, né, que é o Salvador da humanidade, né? Então lá em Levítico, pela santidade de Deus, já estava trazendo esta alusão para Jesus, mostrando isso para Jesus, que é o Salvador que viria ao mundo para salvar a humanidade. Muito bem, até aqui nós comentamos aí a nossa introdução, a introdução da nossa aula, e agora nós vamos entrarmos aqui no nosso primeiro tópico da nossa aula. Nós vamos falar sobre o livro de Levítico. Falamos agora sobre o livro de Levítico. Nós temos aqui 3 subtópicos. Nós temos aqui a canonicidade, vamos falar sobre os gêneros literário, vamos falar sobre a autoria e a data, quando foi escrito estes livros. Muito bem. Na sua canonidade, olha, o livro, o Levítico, bem como os demais livros do Pentateuco, foi conhecido desde o princípio como a palavra de Deus e posto perante o Senhor junto à arca da aliança no tabernáculo. Nós vemos isso em Deuteronômio, capítulo de número 31, versículo 26. Nós vemos aqui, né, a arca da aliança, né, a arca da aliança, né, que é um dos objetos de adoração. Sabemos que a arca representava a presença de Deus. Então aqui é um dos objetos sagrados da adoração e estava aí junto ao tabernáculo, né? Em várias passagens ele é chamado juntamente com outros livros do Pentateuco de livro do Senhor ou livro da lei. Nós vemos isso em Isaías, capítulo 34, versículo 16, e 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. Tá? Então, nós vemos aí, né, essa segunda foto aí, quando ele era ainda aí em forma de manuscritos, né, manuscritos aí, em papiros, né? Em papiros, é uma foto aí, representando aí o livro de Levítico, tá certo? Então é isso aí. Portanto, o Levítico tem de ser considerado a semelhança dos demais livros da Bíblia Sagrada, como a palavra inspirada, inerrante e composta de Deus. Tá? Então o livro de Levítico, amados, ele é um livro inspirado, ele é um livro igual aos demais livros da Bíblia, porque ele é a palavra de Deus, é a palavra inspirada que não erra, é inerrante e ela é completa de Deus, completa de Deus, tá? Então aqui nós vemos, aqui mais uma fotografia aqui, representando aqui a parte do livro
né, que foi dado a Moisés, né, lá no deserto, quando ele sobe ao monte para orar. A Bíblia diz que ele sobe ao monte para buscar a presença de Deus, e Deus lá, depois de um período de oração, 40 dias e 40 noites de oração, Deus concede a Moisés, né, a lei para o povo de Israel. E aqui, dentro desta palavra da passagem da lei, estava aí as ordenanças da Bíblia Sagrada no livro de Levítico. Então foi aqui. Por isso que o livro tem de ser considerado, aqui eu acho um pouco falho de dizer tem de ser considerado. Ele é a palavra de Deus, a semelhança dos demais livros da Bíblia Sagrada. Ele é a palavra de Deus. Então não falta nada aqui no livro de Levítico. Muito bem. Gênero literário. No gênero literário, em virtude de seu gênero literário, o livro de Levítico pode ser considerado o manual do culto divino do Antigo Testamento, Levítico 23. Então, ele é o manual, é o que eu falei no início, né? O manual do culto. Ele pode ser considerado o manual do culto porque tem toda uma liturgia, todo um processo de se preparar, de preparação para a adoração. Então, é aquilo que nós sempre falamos nas nossas igrejas, nos nossos cultos. Para servir a Deus, nós temos que servirmos a Deus com o nosso culto racional, né? Com o nosso culto com o intelecto, com o nosso entendimento no Senhor, em adoração, em espírito e em verdade. Então tem todo um preparo. O livro de Levítico tinha todo um preparo, todo um ritual, né, para a adoração. Está aí, né, o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, no livro de Gênesis, depois Êxodo, terceiro aí, no meio deles, né, está aí o livro de Levítico, depois Números e Deuteronômio. Esses livros foram escritos por Moisés, né, que foi que Deus deu aí a ele, né, o entendimento aí para escrever esses livros. Muito bem. Ele pode ser visto também como o Estatuto da Purificação Nacional nacional, social e pessoal do povo hebreu. Levítico 17, capítulo 1 ao 7. Então, por quê? Aqui nós vemos que também nós vemos no livro de Levítico, ao longo da nossa lição, nós vamos estarmos estudando tudo isso, né? O que é a purificação, o Estatuto da Purificação Nacional e pessoal do povo de Deus. Então, as próximas lições vai estar falando sobre cada assunto desse. Esta lição praticamente é uma apresentação do nosso trimestre, né? De todo o nosso trimestre. Então aqui nós vamos estarmos explicando de uma maneira bastante clara, e as próximas lições ela vai estar falando aí cada situação dessa, né? Vai falar sobre a purificação, vai falar sobre essa purificação nacional e social do povo, né? Vai estar falando sobre os estatutos. Então isso é uma maravilha, porque estamos aí apenas com um processo. Essa primeira lição é mais ou menos como se fosse um processo introdutório da nossa leitura, de todo o nosso trimestre, tá? Então é isso aí. Autoria, também aqui nós vemos a autoria, já falamos que foi Moisés, né? É o autor humano do livro de Levítico. Por que fala humano? Porque ele era, como ser humano, Deus deu a ele, então ele é o autor humano. Mas a inspiração foi do próprio Deus. A Bíblia diz que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai. Deus deu a tábua da lei com as instruções para escrever esses 5 livros, né, que é o Pentateuco. Muito bem.
Por toda a obra, observa a intenção entre os autores divino e humano, Deus e Moisés. Então, por toda a obra, nós vemos lá que fala-se Deus e Moisés. Deus fala e Moisés escreve. Por toda esta obra. Tá certo? Então, aqui, mais uma fotografia, mais uma imagem aqui, recebendo, Deus recebendo aí, Moisés recebendo aí do próprio Deus, né, as instruções, as tábuas da lei, né, as tábuas da lei. Aqui, pelo escrito, a Bíblia diz que essas escritas foram feitas pelo próprio dedo de Deus, e aí Moisés faz a distribuição em papiros, e na sequência, hoje nós temos aí esta obra maravilhosa que é a Bíblia Sagrada, onde contém aí os 66 livros, né, da Palavra de Deus. Muito bem, a data aqui, ó, nós temos aqui, de acordo com a cronologia bíblica, a saída de Israel do Egito ocorreu nos anos de 1445 a.C. Um ano mais tarde, Moisés levantou o tabernáculo no deserto. Está escrito em Êxodo, capítulo 40, versículo 17. E aí nós vemos que foi exatamente nesse ponto que o profeta e legislador inspirado pelo Espírito Santo passou a registrar normas do culto hebreu. Então, a partir daqui, Moisés registra aqui, através do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, registra as normas para o hebreu, como que o hebreu deveria representar diante de Deus e agradar a Deus. Nós vemos tudo isso no livro de Levítico. Tá? Muito bem. Agora nós vamos já avançarmos para o nosso segundo tópico. Vamos falar a razão do Levítico, né? A razão. Então nós temos aqui também 3 subtópicos. Vamos falar sobre a purificação de Israel das demais das abominações do Egito. Falar sobre preservar Israel das iniquidades de Canaã e transformar Israel num povo santo, adorador e obreiro. Tá vendo, amados, que os tópicos se trata de um tema que ao longo do processo a gente vai estar falando desses temas, né? Então nós temos aqui a purificação, né? Purificar Israel. Olha, além de arrancar Israel do Egito, a Moisés coube também uma missão ainda mais difícil. Olha, Moisés ele tinha a missão de arrancar Israel, arrancar o povo de Deus do Egito, tirar. Foi isso que Deus falou, olha, eu vou te chamar para tirar o meu povo. Aí ele disse que ele não era pesado de língua e não sei o que e tal, e Deus ali fala que daria Arão para ajudá-lo. Então Arão falava, ele dava as instruções, é Arão que falava ao povo, mas a mensagem vinha do próprio Deus. Então cabia a Moisés essa incumbência. Moisés tinha essa incumbência de arrancar o povo de lá. Além disso, cabia a ele a missão, outra missão mais difícil, que era arrancar o Egito do povo. Os costumes do Egito, uma tradição, um processo que estava impregnado, os pecados do Egito, todos os deuses do Egito, que o povo de Israel já estava contaminado. Então é isso que está falando. Embora já livres da servidão de Faraó, o povo já estava livres da servidão de Faraó, os israelitas não se livraram de imediato das abominações egípcias, né? Haja vista o lamentável episódio do bezerro de ouro. Tá vendo aqui o que eu acabei de falar? Esse processo aqui, Moisés também tinha a incumbência de tirar, que eram os costumes, os deuses, a adoração, as idolatrias do povo. Então Moisés precisava ensinar. Por isso que Deus deu a Moisés a lei, que através da lei agora Moisés tinha um manual para fazer o povo chegar a Deus, né? Fazer o povo chegar a Deus.
Muito bem. Aqui eu teria uma foto aqui nesta imagem, mas infelizmente acabei não encontrando uma foto para colocar aqui, mas vamos para frente. Para arrancar Israel do Egito, bastou um dia. Olha, bastou um dia para arrancar o Egito de Israel. 40 anos não foram suficientes. Números, capítulo 14, versículo 33 e 34. Para arrancar Israel do Egito, bastou um dia. Para arrancar Israel do Egito. Bastou um dia. Então, num dia, Deus ordena a Moisés e ele arranca. Ele tira Israel do Egito. Ele tira o povo de Israel. O povo de Deus do Egito. Agora, para arrancar o Egito de Israel, Moisés precisou de 40 anos e não foram suficientes. Por quê? Porque nós conhecemos a história. A Bíblia diz que o povo era obstinado de coração. Era de dura servidez. E por esse motivo, precisou de Deus moldar o povo. O povo precisou de tempo para fazer a vontade de Deus. E outra, não fez a vontade de Deus, porque aquele povo que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Não entrou, não viu a promessa. Deus teve que preparar, nesse período de 40 anos, uma nação, uma outra nação, para entrar, para receber a promessa. Porque daqueles que saíram do Egito, apenas 2 viram, que foi Josué e Caleb. Apenas 2 entraram. Por esse motivo, o livro de Levítico faz-se necessário e urgente. Está vendo aqui a importância do livro de Levítico? Porque o livro de Levítico é um manual que fazia que o povo chegasse a Deus. Que o povo se purificasse, que o povo visse, entendesse a necessidade de ser adorador, de reconciliar, de se purificar. Então Deus tinha dado a Moisés a incumbência de, através da lei, através do manual técnico, instruir-se o povo como chegar a Deus. Tá certo? Então, nós temos aqui, esta é a urgência. Faz-se necessário e urgente. Então, aqui Deus leva Moisés a orar, para que ele pudesse dar essas instruções, a tábua da lei. Esta foi a emergência do Senhor. O Senhor detalhou e didaticamente ensinou aos israelitas a diferenciar o puro do impuro. Então, Deus detalha através do livro, através das escrituras, através da lei da Moisés, Deus detalha e didaticamente ele trata de cada situação, cada detalhe, ele mostra aí. O povo precisa ser diferente, precisa diferenciar o puro do impuro. Olha, vocês é meu povo, eu sou santo, mas eu preciso de vocês. Agora, vocês precisam purificar. Vocês precisam tirar de dentro de vocês a impureza do Egito. Por esse motivo, vocês precisam seguir os meus preceitos, os meus estatutos. Então vocês vão seguir o que está neste livro. Louvado seja o nome do Senhor. Sem esse recurso didático, os hebreus jamais seriam reconhecidos como nação sacerdotal, profética e real. Êxodo 19:6. Então, sem o recurso das instruções para o povo não seriam reconhecido como nação de Deus, como povo eleito. Por quê? Porque o povo estava contaminado com os deuses egípcios, com os costumes egípcios. A Bíblia diz que esse povo estava vivendo no Egito, esse povo tinha sido resgatado, não conhecia outra língua, esse povo não conhecia outra língua, talvez eu
não estou falando o correto, não é isso. Mas é porque eles falavam, eles não perderam os seus, a sua linguagem, o povo não. Mas eles já tinham se voltado para os deuses egípcios, já tinham se voltado os costumes egípcios, as normas de adoração egípcias. Se não fosse a providência de Deus de querer resgatá-los, não tinha outra saída para eles sermos considerados, conhecidos, né, como nação de Deus, nação sacerdotal, povo eleito. Muito bem. Segundo subtópico do tópico 2. Preservar Israel das iniquidades de Canaã. Muito bem. Então, a providência de Deus aqui também era de preservar eles dessa iniquidade. Olha o que diz aqui. Ao deixar o Egito, um país notoriamente idólatra, os filhos de Israel peregrinaram durante 40 anos pelo deserto, para receber por herança uma terra habitada por nações ainda mais idólatras e abomináveis. Levítico 18:3. Olha que situação. Deus promete uma terra que mana leite e mel. Só que essa terra, existia lá nesta terra abominações, que eram povos que idólatras, pior do que os egípcios, de onde eles vieram. Tá certo? Mas Deus tinha dado a eles uma escola de 40 anos no deserto, para eles receber por herança uma outra terra, que era habitada por nações ainda mais perversas, ainda mais idólatras, ainda mais abomináveis do que de onde eles vieram. Olha para vocês verem a providência de Deus. Por esse motivo, as recomendações divinas eram tão enérgicas. Então, pelo fato deles estar correndo esse perigo de continuar num processo idólatra, aí Deus dá instruções. Sem o estatuto, lei e regras do livro de Levítico, os israelitas corriam riscos de perder suas características como povo exclusivo de Deus. Tá certo? Então Deus tira o povo do Egito. Anda 40 anos no deserto aprendendo a adorar. E eles estavam endereçados para uma nação que também era idólatra, pior do que de onde eles vieram. Mas neste processo dos 40 anos, eles estavam aprendendo a adorar, para que quando eles chegassem lá, eles estavam purificados. Tá certo? É isso que está dizendo aqui, que eles precisavam deste processo para não perder as características como povo exclusivo. Tá? Então, isso aqui, esta ordenança, isso aqui eram as ordenanças. Né? Este processo aqui era a ordenança de Deus. Certo? Muito bem. Terceiro subtópico: transformar Israel num povo santo, adorador e obreiro. Olha, a Moisés cabia também educar os filhos de Israel a fim de transformá-los num povo santo, adorador e obreiro. Levítico capítulo 11, versículo 45. Olha que incumbência maravilhosa de Moisés. Sem a educação minuciosa e eficiente proporcionada pelo livro de Levítico, os israelitas jamais teriam cumprido a missão que o Senhor lhe designara por intermédio de Abraão. Ser uma bênção a todas as famílias da terra. Está escrito em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, e em Deuteronômio, capítulo de número 14, versículo 2. Olha para vermos aqui que obra maravilhosa. Moisés tinha a incumbência de educar o povo para transformá-los num povo santo.
num povo que adorasse, num povo que tratasse da obra, ser obreiro de Deus. Então isso era Moisés, o pastor Moisés, né? O legislador Moisés, o governador Moisés. O Moisés paizão Moisés. Então Moisés era tudo isso. O professor Moisés. Tá certo? Então nós vemos aqui, Moisés tinha tudo isso, todo esse processo. Porque ele precisava de educá-los. Porque sem essa educação profunda e ricas em detalhes, quando fala aqui minuciosa e eficiente, está falando cheia de detalhes. Sem essa educação era complicado. Então essa educação ela proporcionava, né, os israelitas a receber esse cumprimento, essa missão de adorador, tá? Porque tinha sido dado uma promessa, tinha sido falado com Abraão, que nele, em Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. Esta promessa tinha sido lançada, tinha sido falada pelo próprio Deus. E Deus cumpre com as suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus cumpre com as suas promessas. Se Deus fez, amado, uma promessa para você, pode ficar tranquilo. Deite, durma, sonhe, porque a promessa de Deus vai cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Afinal, Israel teria de portar-se como nação messiânica, pois tinha como missão principal, embora inconsciente, revelar Jesus Cristo ao mundo. Era uma incumbência do povo de Israel. Né? A nação messiânica vinha do povo de Israel. E nós conhecemos o processo. Cristo veio da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, para resgatar o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Através da cruz, o cristianismo nasceu aqui, desta nação, da tribo de Levi. E logo da tribo de Judá. E assim, após o cristianismo, o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aí, nessa outra foto, vemos aqui, através de Cristo, ele envia o Espírito Santo para o mundo, para que nós fôssemos abraçados, acolhidos, porque ele foi para o Pai, mas que o Espírito Santo ficaria conosco para nos consolar, para nos guardar, para nos guiar, para nos proteger. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso. Muito bem, agora, amados, vamos já para o nosso terceiro tópico, que nós vamos falar o manual do sacerdote. No manual do sacerdote, nós temos aqui também 2 subtópicos. Nós temos aqui, eu falei em 2 subtópicos, mas são 3, tá? Me perdoem aí, porque ficou um erro aqui, mas tudo bem, vamos lá. Atividades culturais, né? Nós vamos falar, segundo subtópico, atividades santificadoras. E o terceiro subtópico, atividades intercessoras. Muito bem. Atividades culturais. Olha, os levitas tinham como atribuição exclusiva zelar pela santidade, perfeição e beleza do culto do Deus de Israel. Números capítulo 3, versículo 12. Olha, o que é isso? Olha que maravilha. Olha, lá no livro, em Números capítulo 3, versículo 12, está escrito: Eu mesmo tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel em um lugar
de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Versículo 13. Porque todos os primogênitos são meus, no dia em que feri a todos os primogênitos da terra do Egito. Santifiquei para mim todos os primogênitos em Israel, tanto dos homens como dos animais, meus serão, eu sou o Senhor. Então, o Senhor está aqui, dizendo aqui, falando do privilégio que os levitas tinham recebido de ser escolhido pelo próprio Deus para ser esta nação, este povo, que zela pela santidade e a perfeição na beleza dos cultos. Então, amados, na beleza, na obra, a casa de Deus precisa ser realmente cuidada. As pessoas, aqueles que se designaram para esse serviço, glorifiquem a Deus, porque é um trabalho maravilhoso. Muito bem. Segundo, o primeiro tópico aí, ó, atividades culturais, que foi o que nós acabamos de falar, tá? O que nós acabamos de falar, tem um erro aí, né? Eu não acabei não não apagando aí a nossa ficou em duplicidade, na verdade, amados, ficou em duplicidade aí, mas essa explicação aqui é a mesma anterior, tá certo? Para que todas as coisas saíssem de acordo com as recomendações divinas, obrigavam-se eles a observar rigorosamente as ordenanças do Levítico. Então, seus ofícios deveriam refletir a glória de Deus. Por esse motivo, tudo neles tinham de estar de acordo com as prescrições do Senhor, ordenanças, purezas moral, espiritual e física. E nós vemos aqui Levítico capítulo 8, versículo do 1 ao 36 e o 10, 8 ao 11. Aqui, amados, é o que nós acabamos de falar. As coisas na casa de Deus. Tem de ser em ordem. Então lá, o livro de Levítico ensinava até isso, até os rituais de culto. Né? Na ordenança do Levítico, ele ensinava as observâncias rigorosamente, né, como deveria ser feito, né, para refletir a glória de Deus. Né? Refletir a glória de Deus. Então todas as ordenações, era com ordenanças. O povo ensinava, o livro ensinava sobre a pureza, a moral, a pureza espiritual, a pureza física do corpo. Até nisso tinha de ser, né, todo um processo de adoração. Então nessa imagem aqui nós vemos, né, aqui o processo aqui de adoração, né, de purificação aqui, como pureza, né, como pureza para um adorador. Segundo subtópico, nós temos aí atividade santificadora. A reivindicação mais urgente e importante do livro de Levítico é a santificação de Israel como herança particular do Senhor. Portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Então o Senhor aqui no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 7, está dizendo, ele está lá escrito na sua palavra, que eles teriam que portar santificados, porque Deus era santo, e para que ele pudesse manifestar a sua glória, precisava de estar num lugar também santo, um povo santo. É isso que nos nossos cultos hoje nós procuramos, amados. A Bíblia diz que nós somos um povo separado. Então, se somos separados, não quer dizer que nós não temos que ficar, estar no meio das pessoas que não são crentes. Não é isso que... A separação aqui é espiritual. Você é um povo separado, espiritualmente separado.
Então é isso que os levíticos estão falando. Aqui nesta imagem nós vemos aqui, né, sacerdotes, né, aqui como um povo separado. Aqui nós temos uma fotografia na qual está mostrando aqui os rituais, como que era o preparo para a separação. Os sacerdotes, por conseguinte, deveriam, em primeiro lugar, cuidar da sua própria santificação para terem condições de zelar pela santificação de todo o povo. Levítico 16, do 1 ao 11. Tá certo? Então, os sacerdotes eles precisavam, primeiro, cuidar de si próprio, né? Cuidar de si próprio. Tinha que dar testemunho de sacerdotes para trazer uma mensagem para o povo. Tá certo? Não é diferente hoje o que a Bíblia fala para nós. Então temos que sermos separados para estar dando exemplo, para trazer uma mensagem, para trazer uma instrução para outras pessoas. Precisamos fazer primeiro. É isso que a Bíblia diz aqui. Tá? Então, recomendações semelhantes fez o apóstolo Paulo aos obreiros de Cristo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Tá certo? Aqui nesta imagem nós temos aqui, né, o sacerdote, né, após ele estar com a sua vida purificadas, fazendo sacrifício, ele agora faz, né, pelo povo, né? Ele sacrifica, traz aí o carneiro para fazer o ritual do sacrifício pelo povo. Tá certo? Então, essa é o processo da ordenança do Senhor. Atividade intercessora. Olha, na atividade intercessora, a principal atividade do sacerdote era sem dúvida fazer a intermediação entre o pecador arrependido e o Deus Santo. Então, a principal atividade do sacerdote era fazer isso. Era sem dúvida fazer a intermediação entre o pecador arrependido e o Deus, o Deus Santo. Então ele fazia esse processo. Hoje você tem esse acesso, né? Através de Cristo você pode fazer este acesso a Deus, oferecer o seu sacrifício, né? Fazer as suas orações, falar com Deus, pedir perdão a Deus. Hoje você pode fazer isso, né? Não preciso mais levar o meu pecado para o sacerdote, para ele apresentar a Deus. Não, hoje podemos fazer diretamente isso após a abertura do véu. A Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo, né? E nos deu esse direito de falar diretamente com Deus através das nossas intercessões ao nosso próprio Deus, através da pessoa de Cristo. Jesus Cristo é que abre o caminho, ele é a porta, ele é a porta das ovelhas, ele é a porta para a entrada nos céus, através de Cristo. Ele nos deu esse direito de falar diretamente com o Pai. Único e verdadeiro. Haja vista o gesto de Arão quanto da apostasia de Coré e de seu bando. Nós conhecemos esta passagem bíblica, que Coré e seu bando ele se levanta contra Arão e contra Moisés. E nós sabemos qual foi o que o Senhor fez. A Bíblia diz que Deus fulmina 250 deles. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento o povo de Israel esteve prestes a ser destruído, mas o gesto do sumo sacerdote tornou a nação propícia a Deus. Números capítulo 16, versículo 46. Está esta passagem aqui de Coré e o seu bando, tá certo? Olha, hoje, em virtude do sacrifício de Cristo, não mais necessitamos de intermediários humanos para nos chegarmos a Deus. 1 João capítulo 4, versículo 6. É o que eu acabei de falar. Jesus Cristo, ele foi o sacrifício vicário. Ele morreu na cruz do Calvário e
por esta obra intercessória, remidora, por esta obra ele nos deu o direito de, através dele, de crermos nele, de aceitarmos a ele, através dele nós fazermos este contato direto com Deus, não precisando do sacerdote. Jesus é o nosso sublime e perfeito sumo sacerdote. Hebreus capítulo 7, versículo 26 e 27, está aqui, né, esta imagem, mais uma vez a imagem do sacerdote, representando aqui o sumo sacerdote. Jesus representa este sumo sacerdote. Todavia, a santidade continua a ser exigida daqueles que orem e intercedem, que o façam levantando mãos santas. Tá? Então, todo aquele que está em santidade, ele continua sendo exigida essa santidade dele, desta pessoa, porque ele é um intercessor. Então ele continua levantando as suas mãos santas a Deus, e assim Deus ouve as suas orações. Então esta referência bíblica em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e o versículo 8. Tá? Através deste processo você pode chegar a Deus. Está aqui, né, nessa segunda imagem aí, a pessoa de Cristo, né, com a sua igreja, aqui representando aqui o arrebatamento. Não é o assunto, mas esta imagem nos trouxe aí o entendimento através da ordenança, e o processo de intercessão intercessório nos leva a aproximar deste dia maravilhoso aqui, que é o dia do arrebatamento da sua amada igreja. Muito bem. Agora já podemos concluir a nossa lição, e a nossa lição vamos concluir assim, ó. A principal lição que extraímos do livro de Levítico é que o Deus Santo requer duas coisas básicas de cada um de seus filhos. Tá certo? O Deus Santo requer duas coisas básicas de cada um de seus filhos. Quais são essas coisas básicas? Que nos separamos do mundo e que nos dediquemos em pureza e santidade. Então, Deus requer que nós separamos do mundo e que dediquemos em santidade. Para quê? Para fazer o seu serviço. Ao seu serviço. Este é o nosso culto racional. Tá certo? No livro de Romanos, capítulo 12, versículo do 1 ao 3, está falando sobre o culto racional. Então, na medida que Deus requer da gente que nós nos separemos do mundo e nos dediquemos à pureza e à santificação ao serviço, fazendo assim, nós estamos dando a Deus um culto racional, com raciocínio, com racionalidade, como verdadeiro adorador, que adoram Ele em espírito e em verdade. Amém, amados? Que Deus em Cristo abençoe, que Deus em Cristo possa encher o seu coração da sua maravilhosa graça, e que nós possamos estarmos juntos aqui neste trimestre, estudando o livro de Levítico e aprendendo mais do Espírito Santo, sermos adoradores ao nosso Deus em espírito e em verdade. Que Deus em Cristo abençoe, e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Amém?